Om Parthaya Pratibodhitham Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitaamritavarshinin Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatuamanusandadhami Bhagavagite Bhavadveshini Namostute Vyasa Vishala Buddhe Kularavindaya Tapatra Netra Yena Twaya Bharata Tela Purnaha Prajwalito Jnanamaya Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vitraikapanaye Jnana Mudraya Krishnaya Gita Mritamu Duhe Namaha Sarvo Panishado Gavo Dugdha Gopalanandanaha Parto Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahate Vasudeva Sutam Devam Kamsachaluramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Bhishma Drona Tatajaya Dratha Gandhara Nilotpala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwatama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupandavera Nanadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachasaro Jamamalam Gitarta Gandot Katam Nanakyana Kakesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadera Haraha Pepiyamana Muda Bhuyad Bharata Pankajam Kalimala Pradwansina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramanandamadhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stumvanti Divyei Stavei Vedei Sangapada Kramopanishadeir Gayanti Yam Samagaha Dhyana Vastitatat Gatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha Yasyantam Navidu Sura Suradana Devaya Tasmei Namaha Om. Muito bem, vamos então para o nosso capítulo 4, né? No capítulo 4, ele é chamado Jnana, conhecimento, Jnana, Karma Sannyasa. Karma é ação, sannyasa significa renúncia da ação. O conhecimento e a renúncia da ação. Esse que é o título desse capítulo. Porque ele já veio falando de karma, lá da ação, né? Que nós todos cabe fazer ação e ter responsabilidade da ação, né? Por quê? Fazer a ação de acordo com o nosso Dharma, o que deve ser feito, né? Não fazer as coisas atabalhoadamente, metendo os pés pelas mãos, mas sentar, se acalma, senta, analisa e faz. Às vezes está muito claro o que a gente tem que fazer, e às vezes fica difícil da nossa escolha, então a gente tem que seguir o Dharma, né?
a gente fica em conflito, não sabe exatamente o que é que vai fazer, como é que vai fazer, o que é que vai fazer. Então, é preciso que a gente pare e pense. Por isso que a gente está ouvindo esses textos. Todo o texto vocês veem que eu dou para vocês fala nesse Dharma e Karma, né? Então, a gente deve sempre seguir o que deve ser feito. Às vezes, e quando a gente faz escolhas, as pessoas não entendem, não entendem, mas elas o tempo vai mostrando, né? Todos os textos falam tudo assim que parece estar tão claro, mas às vezes na hora a gente entende, mas na hora de botar em prática a gente não consegue, aquilo não vem à mente. Por isso que a gente tem que escutar, 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 refletir, refletir e meditar. Então, às vezes é um conflito, assim, ou uma situação familiar, uma coisa, às vezes a gente não vai ser bem compreendido, né? Porque a gente tem que ver sempre o Dharma, quando é numa família, o Dharma da família, a harmonia da família. É claro, você pode concordar, discordar, mas sempre com carinho, com respeito, não precisa brigar, não precisa gritar, né? Não precisa tomar um porre para falar as coisas, né? Porque tem aquelas reuniões que todo mundo bebe para caramba, depois sai todo mundo discutindo. Não, não é nada disso. E nem se deve falar em nada, nem discutir nada assim. A gente deve estar calmo para os textos todos falam dos mestres. Né? Quando você está falando sobre um determinado assunto polêmico, ou em familiar, ou na profissão, você deve responder ao assunto, não à pessoa. Ao assunto. E as pessoas não entendem isso, porque quando você fala uma coisa, a pessoa leva para o pessoal, não é a pessoa. Aquele é um assunto da vida daquelas pessoas. É só um assunto, tem outros tantos assuntos que as pessoas concordam e tal, né? Então, um detalhe, às vezes, acaba com a amizade e tudo. Então, isso é bobagem. Isso aí é tal da ignorância da gente não saber quem a gente é, nem quem é, como é que funciona o universo. Então, lembrem sempre disso. Quando você estiver conversando, quando estiver resolvendo questões, dentro do Dharma familiar, profissional, com amigos. Procurem e explicar para a pessoa, não, estou respondendo a sua pergunta. Eu não estou falando que é isso ou que é aquilo, é a sua pergunta. Você não perguntou isso? Não estou perguntando isso. Aí, então, é isso que tem que ser feito. Né? E porque a pessoa é uma pessoa, é um CPF. E ela tem várias a vida da gente é cheia de coisas e tal, e situações, tem uma história kármica, cada um tem a sua história kármica, né? Então, a gente tem. Então, nesse capítulo, quer dizer, desde lá do começo, né, desde o capítulo 2, principalmente, o Shri Krishna fica falando para Arjuna isso, batendo nessa tecla, né? E no último, no 3, Arjuna fala assim, mas Krishna, você está me confundindo, porque você me fala tanto de conhecimento, que eu tenho conhecimento, que eu preciso mergulhar no autoconhecimento. Mas você me manda fazer uma ação que é ir para uma guerra. Aí é isso que o Krishna, então, falou assim, eu falei em ação e falei em Dharma. A sua ação vai ser correta se ela for de acordo com o Dharma. Doa quem doer. Se ela não for de acordo com o Dharma, ela não vai dar certo. Você pode ter certeza disso, tem que ser de acordo com o Dharma. E aí ele colocou para ele toda a situação. O Shri Krishna colocou para Arjuna toda a situação dele. Você é um guerreiro, e não só um simples guerreiro, você é o mais famoso, é um líder. Então, você deve. O que você deve fazer numa hora dessa, que como se chama, essa batalha foi chamada. O campo de batalha foi o campo do Dharma. Kurukshetra, né? Dharma, Kurukshetra, Dharma, Kshetra. Kshetra significa campo. Pode ser qualquer campo, mas pode ser campo de batalha também. O campo, Kurukshetra é o campo da família, as terras lá da família. Kuru, do clã dos Kurus, que eram aquelas duas grupos familiares que estavam ali no conflito. Kurukshetra, Dharma Kshetra, é o campo do Dharma. Ali não é uma guerrinha qualquer, é estabelecer o Dharma dali para a harmonia daquela situação. Né?
Então, por isso é que nesse capítulo 4, Shri Krishna está falando do conhecimento e da renúncia da ação. Você tem que fazer ação porque ela deve ser feita. Mesmo que você esteja meio abalado e tal, se acalma e vai fazer ação. Mas você só pode fazer ação de acordo com o Dharma se você estiver calmo, para você poder entender. Por isso que a gente, quando está com a emoção à flor da pele, não deve falar nada, nem fazer nada. Primeiro se acalma. Depois eu toco nesse assunto, vamos deixar para uma outra hora, ou sai, dá uma desculpa, porque senão não vai dar certo, né? Às vezes não dá certo nem a gente falando com calma, quanto mais a gente... Mas, enfim, por isso que ele está agora nesse capítulo 4, fazendo essa diferença. O que é renúncia da ação? É saber que a ação que você está fazendo, que você deve fazer, você queira fazer ou não, você deseje fazer ou não. Tá? E o desejo é a raiz de todas as situações. Né? É o desejo que vai levar você à raiva, é o desejo que vai levar você à arrogância, é o desejo que vai te levar à tristeza, quando não acontece o que você quer, o que você deseja. Vocês vão, preste atenção nisso, sempre que tiver um sentimento assim, preste atenção, é alguma coisa que não aconteceu como o ego queria que acontecesse. E aí o Krishna fala, aí o Arjuna fala assim, mas como é que você está falando isso tudo? Assim, olha, isso tudo que eu estou te falando, esse conhecimento, ele vem de muitos e muitos e muitos anos atrás, vem dos Vedas. Aí ele começa a falar dos Vedas. Vem tudo lá dos Vedas. Se tu está falando com você, e esse chegou até a gente, esse conhecimento chegou até a gente, através da linhagem de mestres, Guru, Shishya, Parampara. Guru, mestre, Shishya, discípulo, Parampara, quer dizer, um atrás do outro, geração atrás de geração, que vem mantendo esse conhecimento fielmente, como lá os primeiros sábios receberam. O Veda foi revelado, né? Como eles dizem, pelo primeiro mestre, porque eles entraram em contato com a ordem cósmica. Quando você entra em Samadhi, você tem conexão com a ordem cósmica, com o Ishvara, o Criador. Então, foi isso que aconteceu. E eles começaram, e a gente pode ter essas experiências de ouvir coisas, ter visualizações, etc., num determinado grau de Samadhi. Então, desde lá de tempos imemoriais, isso vem sendo trazido fielmente, por isso que está chegando até aqui. Eu estou passando agora para você, e você está pronto para receber. É só você se abrir mais para isso, que você tem uma boa mente. Você não é forte, porque o Arjuna era kshatriya, né? Era guerreiro, fortão, sarado, né? Mas você também tem uma boa cabeça, eu te conheço, uma boa mente, você está pronto para entender. É só você se acalmar para você entender. Então, e aí ele falou, né, que lá nos Vedas, que o objetivo dos Vedas é que é levar o indivíduo à liberação da ignorância sobre si mesmo, porque se o indivíduo sofre, o indivíduo fica triste, fica com raiva, ou fica arrogante, orgulhoso, arrogante, achando melhor que todo mundo, ou então fica lá deprimido, achando que é um coitadinho. Isso tudo é o ego, né? Então, por quê? Porque a gente não se entende. A gente tem que se entender, né? E entender como é que funciona o mundo, a ordem cósmica. Né? Então, o objetivo do Veda é a liberação, é o conhecimento, mas é o conhecimento da gente mesmo, é o autoconhecimento, é a liberação da ignorância da gente sobre nós mesmos. Quem sou eu, afinal de contas? Eu sou essa pessoa aqui com nome, CPF, mas como é que eu tenho tanta... Tem alguma coisa em mim que me move, né? E por aí vai, toda a reflexão. E ele, nesse capítulo, ele fala também que para manter também esse conhecimento, de épocas em épocas, vem um avatara. O que é um avatara? Avatara em sânscrito, avatar em hindi. Não está errado falar avatar, mas está em hindi, não diz porque é sânscrito. Sânscrito é avatara. Né? O hindi engole as letrinhas finais. Então, vem os avataras. Avatar quer dizer aquilo que desce, o rio que desce da montanha, uma pessoa que desce uma avatara. Mas aqui, especificamente, avatar que é aquele que desce dos céus, como, mais ou menos nessa... É Deus na Terra, que vem depois de muito pedido da humanidade,
e rezas, e grupos, etc., ele toma uma forma humana para ter um determinado dharma coletivo, para trazer, sacudir, né, o pessoal. O pessoal, está muita bagunça, não está uma desarmonia. Então, aí ele começa, com os ensinamentos dele, com os exemplos dele, ele começa a trazer, algumas pessoas voltam, as pessoas voltam para... Nem todo mundo, né? Mas a maioria volta novamente a se acalmar, a ficar ouvindo os ensinamentos, e muita gente que entra naquela corrente, né? E ele dá o seu ensinamento. Foi assim com o Rama, né? Que a gente viu na aula passada, foi assim com Krishna, é outra época, né? A época de Krishna também, Yuga, do Apra Yuga, veio Krishna. Depois veio Buda, na nossa Kali Yuga, no começo da nossa Kali Yuga, veio Buda com seus ensinamentos, né? Por isso que o budismo tem tanta procura, né, no Ocidente, porque ele já veio nessa nossa raça humana agora, nessa época de Kali Yuga, que é a perda de conhecimento, né? O conhecimento, não é hora do conhecimento dominar, porque fica abafado, não é que não exista. Existem muitos mestres, existem muitas linhas de autoconhecimento, mas não tem voz para eles. O que aparece, e por mais que eles tentem, vem a outra onda e abafa. E aí não parece que está, sabe, que fica todo mundo assim meio desesperado. Então, mas aí eles dizem que nesta época ainda virá um Avatara, né? Na era tecnológica, como eles dizem. Isso na visão da tradição hindu, né? E aí, depois, já mais recentemente, veio Jesus. Jesus também é um avatar, né? Ele veio com seu exemplo, com a sua... Então, esses avatares, eles, ao mesmo tempo que são seres divinos, eles são históricos, porque eles vêm na forma humana e têm vida, tem a cidade onde eles nasceram, os pais dele, o que eles faziam, como é que foi a infância, tem tudo isso. Mas só que ele é diferente de um ser humano comum, que é cumprir um dharma individual. Ele é um dharma coletivo. Cada um de nós, indivíduos, temos nossas histórias kármicas e caminhos diferentes para a nossa aprendizagem, para o nosso autoconhecimento. Ele é para a coletividade. E ele é preparado para isso, né, o Avatar. Muito bem. Aí ele fala do Dharma, ele fala também das castas, né? Das castas. As ações de acordo com as castas, né? E as castas, na verdade, Shri Krishna fala lá no capítulo 4, só tem 4 castas. A gente conhece a Índia hoje com 4 mil milhões de castas, porque foi uma deturpação, né? Uma deturpação do conhecimento numa determinada época em que os ingleses dominaram muito a Índia, e tinha uns alemães também, uns filósofos alemães que também estimularam muito isso, e eles ajeitaram ali as cartas para politicamente dominar os indianos, né? E aí, mas o Krishna fala, não, só tem 4 caixas, e não é de acordo com o nascimento, é de acordo com o tipo de mente. Se você nasceu com uma mente que é uma mente que gosta de estudar, de fazer um trabalho intelectual, um trabalho de planejar, de pesquisar, você é um brahmana. Por causa da sua mente, você vai ser muito mais feliz e muito mais produtivo se você tiver ações ou atuar ou trabalhar em áreas desse campo. Pode ser um cientista, pode ser um professor, os professores, né? Pode ser um líderes religiosos, artistas. Então, são trabalhos que exigem você ficar ali com uma atenção. Brahmanas. Brahmanas são aqueles que têm a mente predominantemente sática. Lembra de sátua? Sátua, rajas e tamas? Sátua quer dizer equilíbrio, clareza, né? Clareza, por quê? Porque é uma mente mais calma, é um pessoal mais calmo, que facilmente se concentra. Isso aí é Brahmana. Agora, tem aquele pessoal que é da ação, né? O pessoal agitado. Aí é Rajas. Rajas, o que é? O movimento, a ação, a paixão, que predomina nele. Sempre tem as 3 caixas, né? O Brahmana, ele é mais tranquilo e concentrado, mas ele também tem Rajas, tem movimento que ele tem
horas da vida dele que ele tem que agir, fazer coisas, e ele é tamásico também na hora de dormir, quando dá sonolência, a gente fica tamásico. Mas predominante ele é sattva. Os kshatriyas, que é a classe que vem depois, eles são rajas. A ação, o movimento é em primeiro lugar, sattva em segundo e tamas em último. E os kshatriyas são como o Arjuna, por exemplo, é um kshatriya. É o guerreiro que tem que tomar ação, ele tem que tomar atitude, ele não pode ficar parado, pensando na vida, mergulhado. Por isso que o Krishna estava falando isso para ele. Você tem que tomar ação. O pessoal de kshatriya, o que é? A mente rajásica, ela não vai fazer como o Brahma. O Brahma ela vai sentar, vai planejar, vai estudar, como é que vai poder fazer. O Raja já olha que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fulano, você é bom nisso, faz isso. Ele já vai agitar ali para sair fazendo ação. Se ele tem sattva logo depois, vão ser ações, boas ações. Mas se ele tem tamas, vai ser mais ou menos. Né? Então, aqui o exemplo de Krishna é com rajas e sattva embaixo. Que o sattva é o quê? Quando você está mais concentrado com a mente calma, é muito mais provável que você vai acertar na sua ação. Né? Então, os kshatriyas são os guerreiros, os governantes todos deveriam ser assim. Tudo, os líderes sociais, né? E tem a outra casta, que são os Vaishyas, que é rajas também, mas com tamas embaixo pode ser sattva ou tamas, depende, né? Por quê? Ele é rajas, ele é a classe dos comerciantes, dos agricultores. Então, se ele é um comerciante, é claro que ele tem que tirar o lucro dele. Ele fez um trabalho, ele procurou por onde, né? Se ele vai vender tecido, ele tem que ir pesquisar o melhor tecido, não sei o quê. Se ele é um agricultor, ele tem que conhecer a terra, o processo todo da agricultura, né? Se ele tira lucros dentro de um certo equilíbrio, ele tem rajas e sattva. Mas se ele começa a exorbitar nesses lucros, ele já é tamas. O que é tamas? Que a gente vai falar a seguir. Tamas é quando é a preguiça, é a inércia e é a dificuldade de raciocínio ou o mal, não vê as coisas muito claramente, né? E às vezes quer tirar vantagem até por ignorância ou dificuldade de raciocínio. Então, quem tem tamas, em primeiro lugar, seguido de rádias e seguido de sattva, está lá embaixo, nessa quarta casta, que são os shudras, que é o pessoal do serviço braçal, são os empregados domésticos, tem esse tipo de atividade. Tem alguns que você, se você não falar o que eles fazem, eles não têm iniciativa. Você precisa falar o que eles fazem. Aí entra rajas, eles vão lá e fazem tudo, às vezes faz muito bem, né? Agora, essas castas, elas não são fixas. Há níveis, né? É claro que eu não estou falando dos shudras, os empregados domésticos. A gente sabe que tem muitos empregados domésticos que realmente têm uma certa são excelentes quando fazem as coisas, mas se você não falar alguma coisa, eles não fazem aquilo ali porque você não falou aquilo ali. Né? Mas tem uns que já têm iniciativa, já tem jogo de cintura, já sabem, aconteceu um imprevisto ali na casa, eles sabem como tomar uma atitude. Alguns já estão estudando à noite, então é isso que eu estou falando. Então, tem níveis dentro dessas castas, não é tudo estanque, né? E que tem muitos kshatriyas, por exemplo, como Arjuna, que ele já estava, ele dentro da mente dele rajásica, né? Ele já estava, o Krishna já notava nele alguma coisa assim de ele querer prestar atenção. Ele tinha vontade, ele não conseguia, ainda tinha certa dificuldade, mas ele ficava interessado, tanto que ele ficou escutando a Juna até o 18º capítulo. Né? Se ele não tivesse, ele já tinha ido embora. Né? Mas, então, ele faz isso tudo no 4º capítulo. Tá? E aí ele fala também que o autoconhecimento, quando ele falou nos estilos de vida, né? Ele falou no renunciante, que é um estilo de vida que é protegido na Índia, né?
Então, lá pode ter tem um mendigo e tem um renunciante, né? E o renunciante é diferente. Né? O renunciante renuncia mesmo. E a renúncia, ele fala isso também nesse capítulo, a renúncia não é quando você quer renunciar. É quando você de repente você se encontra numa situação que ninguém, nem tanto, nem família, a família já está resolvida, não depende tanto de você não. Você tem como. A Índia, você não precisa ter dinheiro para ser renunciante, né? Porque todo mundo dá as coisas para você, dá um almoço, dá uma coisa. E ele fica peregrinando lá e tal, junto de mestres, de coisa, tudo bem. Mas aqui no Ocidente não tem como você ser renunciante, você vai ser mendigo mesmo, porque aqui não tem uma cultura assim. Então, é isso. A condição de renunciante é a condição em que você vê que realmente não tem ninguém que dependa de mim, nem nada disso, tal, então eu posso ser renunciante. Eu praticamente sou um renunciante, a pessoa chega a essa conclusão. Mas aqui no Ocidente é complicado isso. E aí, mas o Krishna falou para ele também, mas você também não precisa ser um renunciante. Você pode ser um karma yogi. Você ser um kshatriya, um guerreiro, você tem sua família, você é um líder da sua família, você não pode largar sua família assim. Você tem uma série de. Então, quando a pessoa ainda tem. Aqui no Ocidente, então, a gente tem que ser karma yogi, né? A gente tira essa conclusão, porque a gente tem a família, tem a profissão, tem estudo, tem. A gente está numa cultura diferente, até a alimentação é diferente, então é muita coisa, né, que a gente tem que ver. Então, Cristiano falou, você pode ser ou o renunciante ou o karma yoga. Aí o Arjuna já queria ir para o renunciante, mas é para fugir da guerra. Olha como é que às vezes a gente faz escolhas como fuga e não como uma resolução baseada num dharma, numa coisa. Então, mas Krishna só mostrava para eles ele que ia decidir. Então, a vida de Karma Yoga, que é. E outra coisa importante, sempre procurar mestres, professores, procurar saber com delicadeza, né, a formação daquele professor, desde a prática, a formação, com quem que ele se formou, aonde que ele se formou, vai, conversa, vem. Né? E é melhor até que a gente, enquanto professor, se coloque. Eu fiz com o meu mestre, eu estudei. Assim, vai falando assim, daqui ali, e o aluno vai vendo, não, essa pessoa, ela tem. Você começa a conviver ali com as pessoas, e aí você vai ver, enxergar, vai querer ver o que ele está vendo, como é que ele entende isso aí. Eu quero entender isso que ele quer fazer, está falando aí. Aliás, não é nenhum professor, os textos e a linhagem de mestre falando através daquele professor. Né? O professor está falando, está passando, o mérito do professor é esse, é passar aquele conhecimento, porque ele já entendeu, até onde ele entendeu, ele está passando para os alunos. Né? Então, isso é importante, a orientação que você vai ter nesse processo. Tá? Então, resumidamente, deixa eu ver se é mais alguma coisa. O capítulo 4, ele fala isso. É para que a Arjuna possa se acalmando e tal, e tentando entender o nome do quinto capítulo, que é a renúncia da ação. Ele já começou a falar nesse quarto capítulo sobre a renúncia da ação. O que é a renúncia da ação? A renúncia da ação é não fazer nada? Eu vou ficar de braço cruzado, não vou fazer nada, não sou eu que faço, eu sou Atma Brahma, então não vou fazer nada. Não. Até para você piscar o olho, você está fazendo uma ação. Você ter que se alimentar, você está fazendo uma ação. Ninguém pode ficar totalmente sem fazer ação. Né? Mesmo o renunciante, ele caminha de um ashram para o outro, ele está fazendo uma ação. Ele leva água, ele precisa tomar água, é uma ação. Ele precisa dormir, é uma ação. Ele precisa fazer uma prática, é uma ação. Então, a renúncia é nesse sentido, de renunciar a compromissos que te prendam e não deixam você ficar completamente voltado para o conhecimento. Por isso que os renunciantes. Mas a renúncia da ação não vai ficar inação, não vou fazer nada. E tem gente na Índia, Glória contava muito assim, que estava ali, aí ficava os discípulos botando colher de comida na boca e tal.
Então, tem isso também lá, né? Todo mundo pensa que lá tudo é maravilhoso, não. Ainda tem essas coisas também lá. E por isso é que a gente tem que saber exatamente quem vai para a Índia, exatamente para onde que vai, quem é aquele mestre, se já conhece alguma coisa, conversar com as pessoas, para ir para o lugar certo, né? Então, muito bem. Vamos então para no verso 5, no quinto capítulo, ele então vai falar mais ainda sobre essa coisa da renúncia da ação. A renúncia da ação é assim, eu sou Atma Brahma, eu não faço ação. Quem faz é o corpo. É a pessoa com nome, com CPF, com senhas, é a personalidade. Eu não faço ação. Eu permito que essa forma, com esse nome, faça ação. Né? Mas aí, né, qual é a confusão? É que eu falo assim, eu falo, eu ando, eu corro. Não, o eu não fala. Quem fala é a personalidade, é o ego. O eu não anda, mas ele permite que essa pessoa fale. É o Atma que permite que essa pessoa ande, que tenha inteligência, que estude, que trabalhe, e etc. Então, isso tudo vai ser falado no capítulo 5. Krishna vai falar para Arjuna.